Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, aqui para deixar seu joinha, agradeço demais. E vamos lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero comentar algumas coisas aqui sobre o nosso momento, sobre o que nós estamos desempenhando nessa temporada e para falar sobre o Abel Ferreira. Sim, o nosso treinador que há um pouco tempo estava sendo muito criticado, alguns ainda o criticam, mas diminuiu muito porque o Palmeiras começou a jogar mais futebol, o Palmeiras voltou a ser competitivo, o Palmeiras voltou a ter aquela vibração e ser aquele time que luta até o final. Mas algumas coisas precisam ser faladas nesse momento. O Palmeiras, que é líder do campeonato, junto com o Red Bull Bragantino. Junto não, o Palmeiras é o líder, o Red Bull Bragantino tem um gol a menos de saldo e o Flamengo em terceiro e o Cruzeiro em quarto lugar. Lembrando, se você quiser assistir filmes e séries, galera, no primeiro comentário na descrição, só chamar o pessoal, teste na hora. Você vai ter uma ótima grade de canais, acompanhar Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Série A, Série B e muito mais. Bom, a rodada terminou, o Bragantino venceu, o Mirassol estava assistindo o jogo aqui, o jogo estava truncado, cara de 0 a 0, mas o Isidro Pita fez um belo de um gol e o Bragantino acabou vencendo e agora tem os mesmos 16 pontos do Palmeiras. Aliás, olhem só a nossa sequência de campeonato, nós vamos enfrentar agora o São Paulo no final de semana. Depois nós vamos enfrentar o Bragantino em Bragança. Depois o Palmeiras enfrenta Flamengo. Depois o Palmeiras pega o Cruzeiro. Não tem jogos da Libertadores no meio dessas partidas, mas a sequência de Brasileirão é essa. Então nós teremos os próximos confrontos contra 3 times que estão no G4 nesse momento: Bragantino, Cruzeiro e o Flamengo. Mas acho que o Palmeiras está preparado para os desafios e para os times que vão nos enfrentar também vai ser problema. E o Palmeiras é o líder nesse momento. E agora a gente tem que fazer uma seguinte reflexão. No final do Campeonato Paulista, eu falei que o Abel precisava mostrar trabalho. Eu não fui a favor da demissão do Abel. Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas foi a minha visão do momento. Porque eu queria ver o Abel com esse elenco, com esses jogadores que ele recebeu da direção, que, vamos ser sinceros, a diretoria até que enfim fez o papel dela, contratou os jogadores que precisava e entregou os atletas pro Abel. A gente tá precisando de uma coisa ou outra ali, mas nada assim muito gritante. Temos ali jogadores para quase 2 jogadores por posição, alguns nós até temos mais, como por exemplo na lateral direita. O Palmeiras voltou a jogar, né? O Palmeiras voltou a produzir, o Palmeiras voltou a ser um time fortíssimo defensivamente, que isso sempre foi característica do Abel Ferreira. Eu vejo muita gente falando do Palmeiras, o Palmeiras tem que dar mais show, tem que jogar mais bonito e tudo. Os times do Abel Ferreira, qual é a marca dos times do Abel Ferreira? Times que não se entregam, times que têm grande capacidade defensiva, times que se defendem muito bem, times que sabem aproveitar as oportunidades. O Palmeiras perde muitos gols, isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos tempos, mas o Palmeiras é aquele time sólido, é aquele time que o jogo tá enroscado, mas se você der uma brecha, o Palmeiras vai lá e vai ganhar a partida de você. Os melhores momentos do Abel, comandando o Palmeiras sempre foi aquele time que dificilmente vai dar uma brecha para o adversário. Se defende muito bem. E quando você der o menor espaço, o Palmeiras vai lá, um ataque e vence o jogo, assim como foi contra o Internacional, onde o segundo tempo o Inter estava melhor, o Palmeiras foi lá, teve uma chance e ganhou a partida. Inclusive um gol contra o Vasco muito parecido, inclusive foi o Rios também, né, que fez a jogada aquele dia, e nesse jogo ele também roubou a bola e o Estevão rolou pro Vitor Roque, que fez o gol. Então o Palmeiras voltou a ser um time muito forte, um time duríssimo de ser batido, e é o primeiro colocado do campeonato e o time 100% na Libertadores nesse momento. Aí você deve estar do outro lado aí pensando, lá, puxa saco do Abel e tal. Gente, a gente tem que valorizar as coisas boas que estão acontecendo. Se o Abel estivesse em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que a gente estava criticando. Eu tenho certeza que nós estaríamos falando 7º, 8º, 9º. Se tivesse 7, 8 pontos atrás do primeiro colocado, nós já estaríamos falando, com certeza. Então tem que elogiar quando as coisas estão acontecendo. Se o Flamengo fosse líder do campeonato, o que estariam falando do Felipe Luiz? Filipismo, olha como ele introduziu a filosofia de jogo dele. Se o Bragantino fosse líder, se o Bahia do Rogério Ceni fosse líder do campeonato, o que estariam falando? Nós sabemos, então por isso que tem que valorizar. O treinador que teve um 2020 aqui, quando chegou, espetacular, 2021, ótimo, apesar de, perdeu ali, ganhou só a Libertadores, né? A gente fala isso. Não ganhou o Brasileirão, não ganhou o Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. O Palmeiras tinha ganhou uma Libertadores, ganhamos 2.
Em 22, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão paulista. O Palmeiras foi tricampeão paulista, perdeu esse ano a final para o nosso rival. Em 23 teve uma queda do nível de futebol e ainda assim ganhamos o Campeonato Brasileiro, que não dá para se descartar. No ano passado sim, o time ficou devendo futebol, mas como eu falo, ao longo desses 4 anos e meio, o Palmeiras nos deu muito mais alegrias do que tristezas. O Palmeiras foi um time muito mais forte do que um time facilmente batido. E o Rizek comentou sobre isso hoje, eu vi. A gente normaliza algumas coisas do Palmeiras. Se o Palmeiras vai terminar o ano campeão ou não, eu não sei. Eu espero que sim. De um campeonato até demais. Só que o que a gente não pode fechar os olhos é perceber que como o Abel Ferreira consegue fazer esse time ser forte e dar a volta por cima. Quando ele chegou aqui no Palmeiras, ele ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Ele perdeu 3 finais seguidas. Paulista, Supercopa, Copa Sul-Americana. Para Defensa e Justiça, Flamengo e São Paulo. Queriam ele fora daqui. Depois passou um tempo, quando perdeu lá pro CRB, um monte de gente queria ele fora. O Palmeiras foi lá e ganhou a Libertadores. Aí teve um período, 23, quando perdeu pro Boca, onde pra mim ele foi muito mal lá. Já queriam ele fora de novo. Aí o Palmeiras foi campeão. No ano passado, não ganhou os títulos, queriam ele fora outra vez. E aí, eu respeito a opinião de quem tá falando isso. Só que agora, você que falava isso, você tem que agora olhar e falar, realmente, o cara tá conseguindo dar a volta por cima, o cara tá entregando o resultado. E o que banca qualquer time do mundo é o resultado. É a eficiência, é o nível de atuação, é a entrega. E o Palmeiras está fazendo tudo isso nesse momento. A gente tem que reconhecer. Temos um mês complicado, com muitos jogos e tudo, mas nós temos elenco, nós temos time. E principalmente eu vejo muito brilho que o Abel resgatou desse time. É mérito só dele? Não, é mérito dos jogadores também. Só que no começo do ano muitos estavam cobrando apenas o treinador, que tinha suas responsabilidades. O Palmeiras não estava jogando nada bem. Porque aí você pega esse ano, diretoria contratou, jogadores voltando de lesão. Acho que aquela derrota pro rival na final do Paulista mexeu com o elenco, que eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. E o Palmeiras está voltando, está entregando e é o líder do campeonato. Então a gente tem que valorizar e tem que reconhecer. Porque se fosse outro time que estivesse lá, vocês podem ter certeza que a mídia estaria rasgando elogios. Então não podemos deixar de elogiar a Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu tenho certeza que vai brigar por tudo. E se mantiver esse nível de atuação e essa gana que esse time tem, eu sei que no final do ano a gente vai sorrir sim. Bom, é o que eu acho. Queria deixar essa opinião registrada aqui, porque eu mesmo cobrei o Abel Ferreira que ele tinha que mostrar trabalho. E está mostrando. O que você acha? Valeu, galera, tamo junto. Aqui é Contra Tudo Contra Todos. É nóis.